Bom dia! Começamos agora a quinta edição do webinar Diplomacia em Debate, uma iniciativa da DB Sindical com apoio da Empresa Oficina. Neste debate, vamos abordar o papel da diplomacia na cooperação internacional em ciência e saúde. Sabemos que a diplomacia é uma das ferramentas essenciais no desenvolvimento e na execução de estratégias para estimular a ciência no Brasil e para inserir o conhecimento brasileiro no exterior. Essa é uma forma de contribuir ativamente para o crescimento econômico do nosso país. Em meio à pandemia, a ciência e a saúde estão em total evidência. Há uma corrida global para estudar o vírus, encontrar medicamentos capazes de salvar vidas e, claro, desenvolver uma vacina. Bom, a saúde e a ciência são temas que desafiam fronteiras. Mas como será que o Brasil se posiciona internacionalmente neste tema? Como a diplomacia pode conduzir este posicionamento? Este será o debate de hoje. Eu sou Giovana Jardim, Relações Públicas, gerente do Núcleo de Relacionamento com a Mídia da Empresa Oficina e tenho o prazer de mediar este debate. Aqui conosco estão a conselheira Marise Ribeiro Nogueira, médica e diplomata, o deputado Alexandre Padilha, médico e infectologista, e a senadora Zenaide Maia, também médica e infectologista. Gostaria de agradecer desde já a presença de todos os que estão aqui conosco, os nossos debatedores que concedem o tempo aqui neste momento para um rico debate e, sobretudo, aqueles que nos acompanham via Facebook da DB Sindical. Lembrando que vocês devem encaminhar as suas perguntas e comentários e, na medida do possível, vamos respondendo. Nossos especialistas vão respondendo. O tempo passa rápido, mas vamos tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Agora, para começar o debate, eu vou começar a falar com a conselheira Marise. Conselheira, a senhora que além de diplomata é médica e atua na Embaixada do Brasil em Washington, que é uma das mais estratégicas, né, devido à relevância dos Estados Unidos para o mundo, e sobretudo também nessa área muito importante de pesquisa. A senhora pode explicar para a gente como é que a diplomacia brasileira atua na cooperação internacional em ciência e em saúde em benefício do país? Bom dia, Giovana, bom dia, senadora Zenaide, bom dia, deputado Alexandre Padilha. Eu gostaria de dar um bom dia a todos os que nos assistem nesse momento, agradecer muito essa oportunidade de compartilhar uma experiência que me é cara, com essa dupla face de médico e diplomata, e em particular em um momento tão sensível para a humanidade, que é a pandemia de Covid-19. Bem, antes de passar diretamente ao tema que nos reúne hoje, que é a cooperação internacional em ciência e saúde, eu acho que é importante a gente lembrar um pouco desses conceitos de diplomacia da saúde, de diplomacia científica, que são áreas que vêm sendo desenvolvidas nas últimas décadas, ganhando cada vez mais importância, mais visibilidade no cenário internacional, e em que o Brasil se destaca. O Brasil tem construído em torno dessas duas áreas, tanto na saúde quanto na ciência e tecnologia, um soft power que já nos tornou um ator incontornável nas discussões sobre saúde internacional, ou, se nós quisermos conceitualmente ir um pouco além, de saúde global, né? Naquele conceito de que os riscos à saúde não conhecem fronteiras, ou seja, eles não respeitam propriamente a questão dos estados nacionais, e sim dizem respeito a toda a humanidade, né? Não é uma balela dizer que o vírus não conhece fronteiras. Bem, diplomacia da saúde e diplomacia científica são parte da diplomacia pública, ou seja, elas servem para promover a imagem internacional do país, isso que eu já chamei de soft power agora há pouco, e sempre dentro de uma perspectiva da agenda do desenvolvimento e, mais recentemente, da agenda do desenvolvimento sustentável. Então, a atuação internacional do Brasil em saúde é pautada também pela nossa garantia constitucional do direito à saúde.
Então, o Brasil leva para os fóruns internacionais esse entendimento da saúde como um direito humano, um direito fundamental. A saúde como direito e, para nós como brasileiros, um direito constitucional, assim como a universalidade da atenção à saúde. Ou seja, o que a agenda internacional chama de cobertura universal de saúde, que fica muito bem caracterizado pelo nosso Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema público universal de saúde do mundo. E esses são instrumentos que determinam uma inserção internacional do Brasil muito diferenciada, além do que a gente teve políticas bem-sucedidas em saúde pública que serviram de exemplo para o mundo e que têm sido objeto de intensa demanda de cooperação internacional. E quando a gente fala disso, lembra rapidamente da Política Nacional de HIV/AIDS, da nossa política de controle do tabagismo, com uma atuação muito importante na construção da Convenção Quadro de Controle do Tabaco, o primeiro tratado internacional de saúde pública, a rede de bancos de leite humano, eu acho que esse é um fator que ganha cada vez mais importância nesse momento de pandemia, que é a defesa do acesso à saúde, do acesso ao tratamento, a medicamentos, e essa posição que o Brasil consolidou já na própria Organização Mundial do Comércio, que considera que a saúde ela prevalece sobre os interesses comerciais, né, com a nossa atuação, a atuação da diplomacia brasileira, a atuação dos servidores do Ministério da Saúde, de outras áreas de governo, na aprovação do Acordo de Tríplice Saúde Pública. Com tudo isso, o Brasil tem ainda, na cooperação internacional, um instrumento de política externa e uma atuação relevante. O Brasil recebeu muita cooperação de países desenvolvidos, ainda recebe menos, porque nós já passamos para um status de país que oferece cooperação internacional, em particular a países de menor desenvolvimento relativo da nossa região, América do Sul, América Latina, e também para países, em particular, de língua portuguesa, mas não apenas países de língua portuguesa, outros países africanos e outros países no mundo. Isso regionais e internacionais e na própria OMS. O Brasil tem um histórico das universidades e do nosso próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, os exemplos são muitos, nós podemos citar exemplos em outros momentos. Eu sempre tenho uma certa preocupação, sabe, Giovana, com o tempo. Então, você vai me dando. Vou pedir para a senhora, né, concluir, por favor, que a gente vai ter uma segunda rodada e a gente vai ampliar um pouquinho mais. Só para a gente dar oportunidade aos outros. Mas conclua, por favor, conclua o seu raciocínio. Então é isso, eu acho que nessa primeira fala eu gostaria muito de ressaltar essa importância dessa troca de conhecimento e dessa capacidade de participação em uma agenda de inovação da saúde brasileira, por meio do complexo industrial da saúde, com tudo que já tem sido construído e que tem servido à cooperação internacional, sem a qual é impossível a gente vencer desafios como essa pandemia. Perfeito, conselheira. Obrigada por essas considerações tão ricas, né? Uma visão aí 360 graus da atuação da diplomacia numa área extremamente importante que é a saúde. Obrigada mesmo. E agora eu vou perguntar para o deputado Padilha. Deputado, o senhor que também é médico e foi ministro da Saúde por 4 anos, portanto, aí uma larga experiência. Na sua avaliação, como é que o país tem evoluído no exercício de cooperação internacional, especificamente falando em saúde e ciência? Muito obrigado. Primeiro, uma saudação à conselheira Marise, com quem eu tive contato na época que fui ministro da Saúde, no período 2011 a 2014.
Um abraço à senadora Zenaide, nossa grande colega médica e colega parlamentar nos debates da saúde no Senado e na Câmara dos Deputados. Nós estamos num momento muito crítico em relação a toda essa oferta e o papel que o Brasil sempre teve na cooperação internacional e como um verdadeiro líder global na saúde. O Brasil assumiu uma liderança global na saúde por duas grandes questões já pontuadas em parte pela conselheira Marisa, que eu queria reforçar. Primeiro, pelo compromisso que o Brasil assumiu na sua Constituição de que a saúde é um direito, é um dever do Estado e tem que ser entregue por um sistema único de saúde. Isso faz com que o Brasil seja o único país com mais de 100 milhões de habitantes a ter isso como um compromisso constitucional e um sistema público de saúde no esforço de entregar esse direito. Isso faz com que o Brasil, qualquer programa no nosso país, tenha um grau de escala, de força, de avaliação e de impacto também desse programa na realidade de saúde, que passa a ser uma referência internacional, um papel muito importante. E o Brasil tem exemplos muito concretos em relação a isso. O nosso Programa Nacional de Imunização, por exemplo, é historicamente reconhecido. O nosso Programa Nacional, a resposta do Brasil no enfrentamento ao HIV/AIDS, nosso Programa de controle da malária, nosso Programa de Saúde da Família, que ganhou um capítulo à parte através do Programa Mais Médicos, que era feito em cooperação, inclusive, com o braço da Organização Mundial de Saúde para as Américas, que é a OPAS. Então, tudo que o Brasil faz no contexto da saúde, nosso 2012, eu era ministro, por exemplo, a gente recebeu o título do país que mais faz transplantes públicos gratuitos do mundo. Nosso Sistema Nacional de Transplantes Públicos do mundo, as erradicações de sarampo, da polio. Então, tudo que o Brasil faz no seu SUS acaba ganhando uma grande dimensão, o que coloca na liderança global. E segundo, pelo papel que nós sempre tivemos de ser uma liderança dos países de renda média e dos países de renda baixa. Sobretudo a importância interessante em relação aos países de renda média, porque nós temos na categoria assim, dos países em relação ao acesso a serviços de saúde, a tecnologias e produtos. A gente tem os países extremamente desenvolvidos, que em geral são os produtores de inovação, de tecnologia, o mercado, o poder de financiamento muito forte, importante, que opera inclusive com a parte importante da sua indústria privada, de grandes multinacionais, e tem todo um esforço internacional, mediado pela Organização Mundial de Saúde e pela ONU, de financiar acesso aos países de renda baixa. Você pega aqui nas Américas, o país de renda baixa é o Haiti, o conjunto dos países da África. Então, tem todo o esforço de garantir o acesso aos países de renda baixa. Os países de renda média ficam fora, e o Brasil era um líder nesse sentido, e nessa liderança trazia também os países de renda baixa para fazer essa disputa. Infelizmente, sobretudo no atual momento, o Brasil vem perdendo potência nessa liderança na saúde global. Quando a gente pega o último relatório da ONU sobre a pandemia, por exemplo, ela faz uma crítica muito feroz ao governo brasileiro e ao chefe de Estado brasileiro, ao presidente Bolsonaro, classificando, inclusive, como responsável por mortes, pelo aumento de mortes em relação à pandemia, porque faz uma crítica inicial a uma postura do atual governo de enfraquecer o SUS, na medida em que mantém a ideia de um congelamento dos investimentos da saúde. Então, o relatório da ONU, o relatório de direitos humanos da ONU aponta isso como algo muito grave para o contexto da saúde do nosso país, e também faz uma crítica pelo fato do chefe de Estado brasileiro ter se transformado num ator a difundir fake news ou posturas contrárias às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vive, em primeiro lugar, esse momento crítico, e também um momento crítico de esvaziamento de mecanismos de cooperação internacional fundamentais que tinham a saúde como centro da sua agenda. Eu sempre acompanhei, por exemplo, mesmo antes de ser ministro da Saúde, eu fui ministro de Relações Institucionais, então a gente acompanhou a construção do Foro de Desenvolvimento, por exemplo, no âmbito do Mercosul, Foro Cidades e Regiões, o debate da ABC, a cooperação interfederativa, porque a gente acompanhava os estados e municípios,
E o tema da saúde sempre foi uma grande oferta da política externa brasileira, seja no ato da liderança ou seja na oferta de cooperação técnica bilateral. Pega os convênios da ABC, tem um capítulo à parte no campo da saúde, como também tem no campo da agricultura, e o Brasil sempre sendo visto pelos países de renda média e os países de renda baixa como um ator interessante por ter características comuns, quer dizer, um país de renda média e renda baixa não quer cooperar só com uma nação extremamente desenvolvida, porque sabe que às vezes trabalha com uma realidade completamente distante do que são seus desafios. Então o Brasil era visto como um país que tinha desafios comuns a esses países, tanto de renda média quanto de renda baixa. Então toda a estratégia de uma política externa ativa e altiva, que fortalecesse as relações Sul-Sul, a parceria, os mecanismos de cooperação no Sul-Sul, essa relação horizontal que o país foi construindo, tudo isso entrou em xeque, em questionamento, inclusive, não estou falando que são documentos e pronunciamentos públicos do atual chanceler, que questiona essa estratégia. Então faz com que o Brasil também perca a sua potência na saúde como oferta de política externa, na medida que perde também relações com toda a estratégia Sul-Sul, a integração regional no âmbito da América do Sul e da América Latina. Isso faz com que a gente perca muito essa potência. Vou no pedir final para o senhor concluir, por gentileza, deputada, a sua primeira pergunta. No final, a imagem atual do país em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. O Brasil é visto como uma parte do epicentro da evolução da pandemia, onde, além de ser a maior tragédia humana que o país vive, né, já morreram no Brasil mais pessoas do que morreu na Guerra do Paraguai, por exemplo, que é a maior mancha bélica na nossa história aí, e na política externa, e essas mortes aprofundam a desigualdade no país, né? São mortes que têm cor, né? Então a grande maioria são negros, negras, morrem imigrantes, ataques sobre as nossas etnias, indígenas, população da periferia. Então essa marca também eu diria que mancha fortemente a postura e essa potência do Brasil como líder global na saúde. Muitíssimo obrigada, deputado, pelas suas considerações bastante amplas. E agora a gente vai mudar de casa parlamentar e conversar com a senadora Zenaide, que também é médica, infectologista. Gostaríamos de saber, senadora, a senhora já passou pela Câmara e agora está no seu primeiro mandato no Senado. Na sua avaliação, como é que o Brasil pode contribuir nas áreas da saúde e da ciência no pós-pandemia? Eu acho que a gente tem uma situação boa no país pelo seguinte: temos grandes quadros humanos e instituições como a própria conselheira Maris falou aí, a Fiocruz, a Escola Paulista, o Instituto Paulista de Medicina, o Evandro Chagas. Nós temos grandes virologistas e que são reconhecidos no mundo inteiro. Então, entretanto, nós temos que citar aqui, destacar o grande ataque que está tendo a ciência, a tecnologia e a saúde. E para a gente ajudar, a gente precisa aumentar o financiamento público, que não é o que está acontecendo. A emenda 95 congelou os recursos públicos para a saúde, ciência e tecnologia por 20 anos. E eu acho que esses profissionais, a situação nunca foi tão difícil para a saúde e a ciência, principalmente a ciência, desde da vacina, no desenvolvimento de 1904, quando a União ficou contra. E o que é que a gente, basicamente, responder do que foi perguntado? A gente precisa aumentar o financiamento público, evitar a interferência indevida nessas instituições, é essencial apoiar a ciência e tecnologia, respeitar e, finalmente, dizer o seguinte: como foi falado aí, quando a gente fala depois de Marise e de Padilha, fica difícil a gente falar mais sobre isso. Mas quero dizer que o país pode sim dar essa contribuição, porque nós temos instituições e recursos humanos respeitados no mundo inteiro. Mas é real o que a gente diz. A negação da ciência chegou ao absurdo do presidente negar a gravidade dessa pandemia, gente.
Então, o que eu quero dizer é que a gente pode, agora precisa de vontade política, exigir respeito às instituições, financiamento público. Não se faz saúde, ciência e tecnologia. E a gente não pode estar na contramão do mundo, mas a gente pode sim ajudar o país na pós-pandemia também. Perfeito. Muitíssimo obrigada, senadora, pela sua visão aí nesse início do nosso debate. Muito em breve a gente vai abrir para as perguntas do público, mas enquanto isso eu tenho mais uma pergunta para a conselheira. Conselheira Marise, neste cenário inédito de pandemia, né, o que muda exatamente na atuação diplomática nas áreas de saúde e ciência, internacionalmente falando? Digamos assim, a senhora já falou de soft power, mas nos conte um pouco mais, que capacidades nacionais precisam ser melhoradas ou mais exploradas neste momento tão delicado? Eu gostaria também de fazer um comentário ao que foi dito pelo deputado e pela senadora, reforçando primeiro essa solidez que o Brasil já tem, com um espaço que já está definido no cenário internacional, da sua capacidade em saúde, inclusive ciência e tecnologia, e isso já vem de um histórico que precede, podemos dizer assim, a própria participação da diplomacia brasileira, do Itamaraty, nas negociações de saúde internacional. Porque o Brasil tem um histórico sólido de cientistas em saúde, isso vem desde a formação, desde dos doutores Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Emílio Ribas. A gente tem uma construção, isso tem uma inserção por meio de brasileiros que estiveram à frente dos grandes organismos multilaterais de saúde, como o Dr. Marcolino Candal, na OMS, Dr. Carlyle Guerra, na OPAS. Mesmo depois, o Brasil já propôs instâncias, como foi o caso da Unitaid, que foi também presidida pelo embaixador Celso Amorim, a iniciativa Política Externa e Saúde Global, que reúne o Brasil com países de diversos continentes para discutir temas de saúde. Então, nós temos... E mais, quando eu falei antes um pouco de diplomacia da saúde, diplomacia científica, é importante a gente lembrar que já nos últimos anos são múltiplos os atores que atuam nessas áreas. Deixaram de ser só os governos para que a gente tenha uma participação cada vez maior do setor privado, da academia, da sociedade civil, enfim, são múltiplos os atores, então o diálogo se expandiu muito. Eu acho que tem duas palavras muito importantes, que são coerência e continuidade, e nós sempre tivemos muito orgulho de dizer que tanto a diplomacia brasileira quanto a saúde brasileira, né, o Ministério da Saúde, e eu diria que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação também, tem esses princípios na sua condução geral. E nós temos a felicidade no Brasil de termos instituições sólidas. Ou seja, se nós quisermos apontar deficiências, e elas sempre haverão, nós também poderemos apontar fortalezas. E quando a senadora Zenaide Maia coloca a questão do que há de positivo, é isso, há muita coisa positiva sim, e que nos garantiu, inclusive, e hoje em um cenário também de uma parceria estratégica entre Brasil e Estados Unidos, um assento em ambientes de discussão de alto nível sobre toda a inovação em saúde e sobre a própria situação da Covid no mundo. No caso específico dos Estados Unidos, o Brasil foi convidado com mais uma dezena de países para participar de discussões conduzidas pelo Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, e com isso nós temos tido um acesso privilegiado a trabalhos científicos sobre Covid-19, e dá satisfação, por uma parte, saber que o Brasil participa de
pelo menos 30 estudos terapêuticos em Covid, participa de estudos de desenvolvimento de vacina, participa da discussão das políticas que vêm sendo implementadas. E no âmbito da Covid, eu diria que também a gente sabe que o conhecimento ainda está sendo construído. E todos os países falharam em algum ponto. Alguns acertaram mais do que outros, mas todos falharam. E a falha se diz, inclusive, que ela vem de antes de uma preparação que se tentou fazer. Há décadas se vem prevendo a eclosão de uma pandemia com perdas humanas e econômicas de uma extensão enorme, e é o que a gente observa hoje, né? A gente já são muitas perdas. Isso já aconteceu em outros momentos da história, e o mundo teve oportunidade de se preparar melhor. Talvez seja importante a gente lembrar, em algum momento, acho que um dos nossos, digamos assim, diplomatas de saúde, né, se entusiasmou muito em dizer que talvez a saúde viesse a dar fazer uma revolução copernicana no ambiente diplomático e passar a ser o centro das discussões diplomáticas em lugar dos tradicionais temas de comércio e economia. A pandemia, ela parece até sugerir que isso realmente pudesse acontecer por conta dessa complexidade e dessa multidisciplinaridade da saúde, que envolve múltiplas áreas. O Brasil tem respondido com dificuldades, sim, à pandemia, mas nem por isso deixou de cooperar. Então, nós temos cooperado com países de menor desenvolvimento científico. A Fiocruz, especificamente, já tem participado da formação de virologistas para o diagnóstico laboratorial de Covid. A Organização Mundial de Saúde convidou o Brasil para colaborar no fortalecimento das estruturas de saúde na África, em meio à pandemia de Covid. Bom, eu acho que nós teremos uma visão muito melhor do que acontece hoje em relação à pandemia, quando nós tivermos aquele necessário distanciamento temporal que constrói a história. Porque até hoje o conhecimento ainda continua avançando, mesmo em relação a pandemias passadas, e nós podemos falar da própria pandemia de influenza de 1918-19, a chamada gripe espanhola. Até hoje surgem novidades sobre o que aconteceu lá. Ao mesmo tempo que a sociedade se acostumou hoje a termos que, seguramente, aí sim, o doutor Padilha e a doutora Zenaide conhecem muito melhor do que eu, que venho de uma formação mais de radiologia, que se tornaram normais na conversa corrente das pessoas, como os índices de mortalidade, letalidade, R0, e uma popularização de termos de epidemiologia e também de saúde, né? Achatamento da curva, medidas de contenção e de mitigação da pandemia. Ou seja, nós ainda estamos num processo evolutivo em que há muitas discussões entre os cientistas sobre o próprio vírus. Felizmente, nós temos capacidade hoje, inclusive, de imaginar que uma vacina poderá estar disponível em tempo recorde. Aqui nos Estados Unidos, há iniciativas do governo de produção de uma vacina até janeiro de 2021. O objetivo é ousado, mas, quem sabe. É importante também a gente lembrar disso, né? Que pode ser que se possa falar, inclusive, de uma diplomacia da vacina,
como já se vem falando de uma diplomacia da máscara, que diz respeito especificamente à cooperação internacional e à atuação, em particular, das grandes potências, a grande potência do século XX e ainda potência que são os Estados Unidos, de uma potência emergente como a China, e do uso da cooperação internacional em Covid como um elemento de soft power também. Então, o Brasil, apesar de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar, parece já ter consolidado o seu lugar nessa agenda da saúde global. E isso é muito importante porque isso nos fortalece internamente e também eu acho que nos mantém acesa a nossa convicção e a nossa esperança de que nós vamos continuar fazendo diferença nessa resposta. Muito obrigada, conselheira, por essas afirmações que trazem bastante da realidade, né, do que está acontecendo atualmente. Bastante ricas as suas considerações. E agora eu tenho mais uma pergunta para o deputado. A gente daqui a pouco vai abrir para o público que já está perguntando aqui. Acho que os senhores já imaginavam que a grande curiosidade ela gira em torno da vacina, né? Mas antes da gente entrar aqui com o público, eu vou perguntar ao deputado como é que o senhor enxerga a contribuição do Legislativo nesse momento para o incremento da cooperação internacional em ciência e saúde. Como é que estão as coisas nesse momento? Como é que está o andar da carruagem na casa neste exato momento? Divida conosco aqui. Eu diria que tem um papel fundamental. Eu sou, além de membro dessa comissão especial de enfrentamento à Covid-19, que é a comissão que está funcionando regularmente na Câmara dos Deputados. Eu faço parte também tanto da Comissão de Segurança e Saúde, Seguridade Social e Família, quanto da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Eu diria que o Congresso tem um papel fundamental nesse sentido, como uma das instituições. Eu acho que tanto a conselheira Marise quanto a senadora Zenaide reforçaram muito que o Brasil tem uma grande potência, que é um conjunto de instituições, tanto acadêmicas, científicas, o mundo privado, cooperações e laços que foram construídos ao longo de décadas, como também o próprio Congresso tem um papel importante nisso, seja no Parlasul, seja no Parlatino. Nós fizemos uma reunião há 2 semanas atrás no âmbito do Parlatino, exatamente para discutir esse tema do acesso aos medicamentos, acesso à vacina, acesso a tecnologias, no sentido de reforçar, inclusive, os mecanismos de cooperação e as iniciativas que foram estimuladas no âmbito da Organização Mundial de Saúde. Recentemente, há cerca de 2 semanas atrás, o presidente da Câmara recebeu, nós acompanhamos, né, nós marcamos audiência e conduzimos essa audiência. O presidente da Câmara recebeu a responsável, né, da OMS no Brasil, o representante da OPAS no Brasil, o representante das agências da ONU no Brasil, eles passando para o presidente da Câmara o conjunto das resoluções da última Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, as diretrizes da Assembleia, os apontamentos, sobretudo no debate fundamental e importante, que é o debate sobre o acesso de medicamentos e vacinas. Os congressos nacionais têm tido um papel, inclusive, de aprovar legislações em meio à pandemia, no sentido de garantir que os produtos, as vacinas, sejam bens públicos, né, no sentido de reforçar os mecanismos de licenciamento compulsório. Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu em Israel, aconteceu na Colômbia, no Canadá. Eu tenho um projeto de lei nessa iniciativa, que foi, inclusive, referendado em carta técnica pela Organização Pan-Americana de Saúde, pelo OMS, pelas agências da ONU, no sentido da garantia do licenciamento compulsório das tecnologias que venham a ser produzidas para o enfrentamento da Covid-19. E o Congresso também tem um papel muito importante em ser uma casa, um ambiente de acolhimento ao conjunto de cooperações possíveis, né? Nós temos países que são países parlamentaristas, então o parlamento tem um papel, inclusive, ainda maior, mais intenso na execução das políticas, né? E mesmo os países que são de formato presidencialista, o Congresso sempre tem um papel fundamental de ser um espaço de acolhimento, de relações que venham a ser construídas. Nesse sentido, eu acho que o Congresso brasileiro tem um papel, um espaço fundamental
em dar potência ao conjunto das instituições que o Brasil tem, né? Não só da academia, da pesquisa, do setor privado. E também queria reforçar um pouco, eu que sempre tive uma marca aí do federalismo, né, do papel dos governos regionais, locais, subnacionais, em adensar a ação diplomática do Estado Nacional. Eu diria que também os nossos governos estaduais, os governos municipais, têm um papel muito importante nesse momento da política externa, da diplomacia e das cooperações. Eu tenho visto vários governos estaduais estabelecendo cooperações também com as suas contrapartes nos demais países, tanto no cooperações Sul-Sul quanto com o Hemisfério Norte. Tenho acompanhado governos municipais, está um exemplo aqui, semana passada eu participei de um debate da Prefeitura de Araraquara com o governo local do Chile, com o governo local de Portugal, trocando experiências sobre o enfrentamento à Covid-19, cooperação técnica e articulações importantes, porque eu diria que tem um debate, além de todo o debate sobre regulamento sanitário, né, vamos ter que fazer uma revisão ou não do regulamento que o Brasil acabou de internalizar formalmente o regulamento sanitário internacional. Vamos ter que rever, está em debate o papel da Organização Mundial de Saúde, desses organismos multilaterais. Além disso, acho que tem um debate sobre o acesso à vacina, o acesso aos medicamentos, o acesso às tecnologias, que necessariamente exige uma cooperação na resposta global em relação a isso. Muito obrigada, deputado, por trazer a realidade, né? Como é que está essa agenda, como é que têm sido as atividades dos estados. Obrigada pelas considerações. Agora, antes de abrir para o público, eu vou repetir a pergunta, gostaria de saber sobre o olhar da senadora, né? Como o Legislativo poderia contribuir para uma melhor cooperação internacional, especificamente falando em ciência e saúde? Conte para a gente a sua visão. O poder legislativo tem uma importância fundamental, porque diante dessa tripartição dele, que é um poder mais próximo do povo, ser heterogêneo, uma composição proporcional nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no próprio Congresso Nacional. Lembrando aqui que o Senado, além de ter a missão de escolher a missão dos diplomatas ser aprovada pelo Senado, a gente também, como a Câmara, a gente faz parte da Comissão Mista de Orçamento. Então, a gente pode também ampliar o orçamento. Eu queria lembrar aqui que eu considero a diplomacia um dos instrumentos mais importantes na aproximação dos povos. A gente tem que apoiar, principalmente no momento desse de pandemia, que a gente sabe que só no pós-pandemia também, nenhuma nação só vai resolver tudo, independente do que for. Mas dizendo o seguinte, o poder legislativo pode sim melhorar tudo isso e ainda tem o poder, como foi falado com Padilha, a gente tem o poder de distribuir os recursos. E eu tenho que dizer aqui que, infelizmente, na ciência, tecnologia e na saúde, não está sendo prioridade, gente. A emenda 95 congelou os recursos para isso durante 20 anos. E o poder legislativo pode sim mudar isso, investir. Nós não estamos criando a roda. Os países que quiseram avançar no mundo foi com educação, ciência e tecnologia. E por mais que a gente tenha essas instituições sólidas, renomadas, respeitadas, a gente sabe que no momento é uma situação difícil. Nós estamos aí com a mudança de ministro da Saúde, e eu sei que é uma delegação do Poder Executivo, mas dificilmente qualquer nação iria mudar seu ministro da Saúde em plena pandemia. E considerando que nós não podemos pegar, Padilha, a diferença do financiamento, da importância, do respeito, que reduziu bastante nesses últimos anos em relação à ciência e tecnologia. Eu faço parte dessa comissão e a gente vê as dificuldades da Fiocruz, do Instituto Evandro Chagas, de se manterem. Eu insisto nisso porque eu estou muito nessa parte aí, eu faço parte da comissão que fala das pessoas com deficiência, e estou no meio dessa. Eu já fui secretária de saúde de um município da Grande Natal, então eu já estive dos dois lados.
e dizer o legislativo pode, porque o legislativo está presente em todas as instâncias, município, estado e governo federal. E o Senado tem esse poder também junto com a Câmara. E é tanto que a gente tem esse olhar diferenciado. A gente não está aqui com questão partidária, porque eu dizer que o vírus nem tem cor, nem número. Ele não respeita, é uma pandemia grave, como nossa conselheira Marisa, ainda tem muita coisa a se aprender, mas, conselheira, eu lhe digo o seguinte, eu e acho que quem de epidemiologia sabe, aliás, todos os cientistas provam que a única coisa que se pode fazer atualmente, principalmente se pode fazer, é o distanciamento social. Não existe hoje. E a gente vê que os países onde seus governantes demoraram a aceitar isso, é onde teve o maior número de óbitos. Entendeu? Então, o distanciamento social, porque não existe nenhum país no mundo que tenha uma estrutura de saúde para milhares de adoecimentos de pessoas ao mesmo tempo. Então, eu respondendo aqui, a nossa intermediadora dizer o seguinte, o legislativo pode sim, porque ele está mais próximo do povo em todas as instâncias de governo. Maravilha, senadora. Obrigada pelas considerações. Agora eu vou abrir para o público, muitas perguntas chegando. Infelizmente, a gente não consegue responder a todas, então eu vou pedir aos senhores para serem breves nas respostas e eu vou continuar com a senadora na pergunta de Adam Jaime. Ele diz o seguinte, amanhã, dia 24, o Senado deverá votar o novo marco legal do saneamento básico, que estabelece mecanismos para atrair investimentos privados básicos para o setor. Então, ele gostaria de saber, senadora, como é que a senhora vê a atração de investimentos privados, inclusive estrangeiros, para o setor de saneamento como uma política de saúde pública? Olha, o saneamento é para ser uma política de saúde pública. Mas o que está se propondo, o que a gente tem visto, por exemplo, isso se chama privatização. Eu não acredito que empresas é para ter lucro. Isso eu acho difícil isso ser votado amanhã, porque é muito polêmico. Por exemplo, você acha, eu vou dar o exemplo daqui, a distribuição de água e esgotos do Rio Grande do Norte, aqui tem lucro a companhia, que é estatal ainda, ela dá lucro na Grande Natal, mas ela tem a obrigação de ver o social, ela tem que distribuir água e condições de saneamento em VAV. Eu não acredito que quando vem essas privatizações para a gente, nada contra público-privado, tem que aceitar esses investimentos. O que eu sempre questiono é porque a gente tem sempre que perder a autonomia administrativa financeira. Em todas as atrações que diz, eu estou vendo aqui uma sequência do seguinte, eu não sou contra o saneamento, mas por que não se financia o saneamento daquelas empresas de água que dão lucro? O estado do Rio Grande do Norte é uma que dá lucro. Por que não atrair isso? Eu não acho, aliás, existem vários países no mundo que terceirizaram esse serviço e estão voltando atrás. É um assunto polêmico, meu amigo, que você me perguntou, e há controvérsias. Essa história que eu costumo dizer, sabe o que é que atrai investimento para um país? O respeito à natureza, o respeito a seus povos, indígenas, todos eles, entendeu? Então, isso é que faz respeitar. Por exemplo, quando se fez uma reforma trabalhista, dizia que ia atrair investidores. Não atraiu, porque, na verdade, uma empresa não deixa de investir em um país, porque o mínimo de direito trabalhista os trabalhadores têm. O que faz uma empresa investir é aumentar a demanda. A demanda tem que ter compradores, e para isso a gente precisa e melhorar a renda dos brasileiros. Eu sei que é uma situação diferente dos americanos, eu queria dizer aqui, que os Estados Unidos, eles têm uma classe média altíssima e que os mais carentes e vulneráveis não chega a 20% da população. Então é mais simples de resolver. Eu não sou a favor dessa história de Estado mínimo, porque Estado mínimo quer dizer o quê para você que está me ouvindo aí? Menos segurança para você, menos saúde pública, menos educação.
Então, o Estado mínimo para a maioria da população brasileira que é carente e vulnerável não é uma ideia. E a venda, eu costumo dizer, 80% do povo brasileiro, Padilha, não tem patrimônio. O patrimônio é justamente isso aí. Por que vamos entregar para os outros? Muitas vezes oferecido, como a gente tem visto aí, Embraer, a TAG, a Transporte Associado de Gás, do Norte e Nordeste, sem noção. Então, essa política que está sendo apresentada aí, que o país só se for vendendo o patrimônio do povo brasileiro, eu sou contra, até porque a empresa é para ter lucro, ela só vai investir naqueles municípios que tenha retorno financeiro. Então, os pequenos vão estar sem a cobertura social. Obrigada, senadora, pela sua resposta. Agora eu vou direcionar a minha pergunta para a conselheira. A pergunta é de Felipe Zulato para a conselheira Marise. Em relação à vacina contra a Covid-19, os diplomatas brasileiros têm um papel na hora de... Ele quer saber se, em relação à vacina, os diplomatas brasileiros têm um papel na hora de negociar a presença do Brasil nos testes e depois na priorização da distribuição? Eu acho que... Felipe, obrigada pela pergunta. Sim. Felipe Zulato, obrigada. Ele perguntou. Obrigada pela pergunta, Felipe. Sim, os diplomatas têm um papel sim. E bem, já existe uma discussão que vem de antes da pandemia, e essa discussão se intensificou muito durante a pandemia, a partir do entendimento de que o primeiro país a desenvolver uma vacina terá uma grande vantagem, poderá vir a ter uma grande vantagem em relação aos demais. E hoje há uma discussão, e é muito interessante nisso também, a gente perceber como um princípio que o Brasil levou, principalmente o Brasil, e ao qual o deputado Padilha já fez referência, que é o acesso a medicamentos e vacinas. Acesso e acessibilidade. E esse é um princípio que o Brasil levou para os organismos internacionais e em diversos agrupamentos, em geral, aliado a países em desenvolvimento, como nós, em alguns momentos, inclusive, desafiando o status quo em organizações internacionais e de tratamento da vacina, no caso, como um bem comum. Hoje, muitos países têm defendido isso, e essa defesa, sim, se faz em meios diplomáticos. Então, sim, a diplomacia brasileira tem um papel nisso. A discussão é conduzida principalmente em Genebra, onde está a sede da Organização Mundial de Saúde. Nós temos uma representação diplomática em Genebra que tem muita experiência, é muito ativa em todo esse diálogo. Além disso, o Brasil já participa, como eu acho que comentei muito rapidamente, dos grandes consórcios de desenvolvimento de vacinas hoje. Há um marco na OMS, como há iniciativas de países como os Estados Unidos, como há iniciativas da União Europeia, e o Brasil tem participado. Há mais de uma centena de vacinas em teste, das quais 7 são as mais promissoras, e a USP participa de um desses testes. E isso também é importante, porque à medida que o Brasil tem assento e dialoga com esses países, nós também temos mais possibilidade de sermos incluídos no desenvolvimento e na distribuição dessas vacinas. E eu diria mais, né? Assim, o Brasil também conta com
um complexo industrial da saúde e uma possibilidade de colaborar também e participar da produção de vacinas, como já faz com outras vacinas, né, que fazem parte do nosso programa de imunização. Maravilha. Muito obrigada, conselheira. Agora nós vamos aqui para a última pergunta do público. É uma pena, porque o tempo passa realmente rápido e depois a gente vai para as considerações finais. A pergunta é de Sandra Noleto para o deputado. Deputado, como o senhor avalia a atuação do SUS na pandemia? O sistema é um exemplo para o mundo? Já foi apresentado para o exterior? Conte um pouco aqui para a Sandra e para os nossos ouvintes, por favor. Olá, Sandra. O SUS, como eu disse, é reconhecido internacionalmente como um grande compromisso constitucional de um país de renda média como o Brasil e de um país de extensão continental. O SUS é reconhecido como o Brasil é reconhecido como o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que reafirma e busca garantir esse compromisso da saúde como direito, entregá-lo através do Sistema Único de Saúde. Tem uma história de reconhecimento internacional do Brasil, está relacionada a vários programas coordenados e entregues pelo Sistema Único de Saúde. A escala do Brasil acaba dando muita força e potência para essa representação, e era uma das grandes apostas nesse momento da pandemia da Covid-19. Eu diria que o Brasil era reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, pelos organismos multilaterais e pelas redes de interação da academia, dos pesquisadores, dos especialistas, redes internacionais de relação com que o Brasil teria duas grandes vantagens para enfrentar a pandemia. O fato do nosso outono e inverno acontecer depois do outono e inverno do hemisfério norte, então poderíamos ter aprendido com os erros e acertos cometidos pelos países do hemisfério norte, e o outro de ter um sistema público de saúde, um sistema único, o SUS, que vai desde o papel da vigilância até o acompanhamento, a garantia do atendimento, né? Se não existisse o sistema único de saúde, nós teríamos tido muito mais mortes, muito mais óbitos do que essa grande tragédia humana que nós estamos vivendo. A questão é que a pandemia chegou no Brasil no momento em que o SUS estava mais frágil, né? Momento de fragilização muito crítica do Sistema Único de Saúde. Como disse já a nossa senadora Zenaide, em função da emenda constitucional 95, ou seja, que mudou a Constituição. Então, a Constituição brasileira diz que a saúde é direito de todos, dever do Estado, tem que ser entregue para um Sistema Único de Saúde, e foi feita uma emenda que diz o seguinte: tudo isso tem que ser feito sem aumentar recursos nos próximos 20 anos. Então, isso coloca o SUS, nós perdemos mais de 22 bilhões de reais de saúde desde a emenda constitucional 95 até o começo de 2020, e também do desmonte de alguns programas, como o Programa Mais Médicos, que é um programa de reconhecimento internacional, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde sobre formação, provimento e fixação de profissionais de saúde, e que faz com que várias regiões do nosso país não tenham os profissionais nesse momento. Então, eu sempre digo que o fortalecimento do SUS, uma injeção de fortalecimento e qualificação do SUS é decisivo para que a gente possa reduzir o sofrimento do povo brasileiro, reduzir as mortes, e considerando que é uma pandemia, eu queria lembrar, né, a pandemia H1N1, que a gente tinha uma vacina eficaz, tinha um medicamento eficaz, ficou declarada por 14 meses internacionalmente. Eu acredito que essa pandemia será declarada por mais do que esse período. Eu acredito que até 2022 nós teremos a pandemia declarada. Então, a gente poder fortalecer o SUS pode ser decisivo não só hoje, mas para enfrentar esse próximo período desse ano, do ano que vem, até 2022. Perfeito, muito obrigada, deputado, pelas considerações. Bom, esse é um assunto muito amplo, muito relevante, especialmente agora, nesse momento. Então, agradecemos aos participantes por poderem contribuir com esse tema super relevante. Por hoje, precisamos encerrar o webinar da ADB Sindical, cujo tema é Diplomacia em Debate, né? Cooperação Internacional em Ciência e Saúde, o papel da diplomacia. E gostou desse debate? Então se prepare, porque na próxima terça-feira tem mais.
nos acompanhem pelas redes sociais da DB e fique por dentro dos próximos temas. E agora eu vou pedir, nós temos um tempo muito curto, que em 1 minuto e 1 minuto e meio, cada um dos senhores fizessem as suas considerações finais. Eu vou começar pela conselheira. Muito obrigada, Giovana. Foi uma honra ser convidada para participar desse webinar, uma honra compartilhar essa mesa com a senadora Zenaide Maia, o deputado Alexandre Padilha, com você nessa condução. Eu deixo aqui meu muito obrigado à embaixadora Maria Celina, com um reconhecimento ao trabalho que ela tem feito à frente da ADB, uma saudação aos colegas diplomatas que têm feito, na verdade, esse trabalho que a gente tenta transmitir aqui, como uma pessoa falando sobre o que fazem dezenas de colegas ao redor do mundo. E nós sabemos que a pandemia trouxe, mais uma vez, colocou à mostra o impacto das desigualdades, inclusive no que foi chamado no início de um vírus democrático, né? E nós sabemos que, para combater isso, o mais importante é a cooperação internacional. Ainda que nós estejamos vivendo um período difícil de crise, de múltiplas crises, o Brasil tem um papel a cumprir e esperemos que, com o apoio do Legislativo, nós tenhamos condição de recuperar esse nosso protagonismo em saúde internacional. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, conselheira. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra à senadora para as considerações finais. Olha, eu queria aqui agradecer e parabenizar a embaixadora Maria Celina e dizer o seguinte: sabe o que é que a gente está fazendo aqui, gente? Mostrando para o povo brasileiro a importância, dando visibilidade, a importância da diplomacia brasileira. E dizendo para o povo brasileiro que a diplomacia brasileira não está imune à Covid-19. Está do lado do seu povo e reafirmando que precisa da diplomacia para a união desse povo. O povo brasileiro, gente, eu quero parabenizar vocês. Pouca gente, né, não, Padilha, tem conhecimento desse papel importantíssimo da diplomacia brasileira. E eu costumo dizer o seguinte: conhecimento, que é o que a diplomacia faz, adquirir conhecimentos, medicamentos, vacinas, que curam o povo, não pode ficar só em uma nação. Tem que ser para todos. Parabéns à diplomacia brasileira, por estar dando visibilidade à importância do seu papel e dizendo que não está indiferente ao sofrimento desse povo. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora, pelas considerações. E agora as palavras finais do deputado. Queria agradecer profundamente, primeiro, de poder compartilhar esse momento com a conselheira Marise, com a senadora Zenaide, com as perguntas que apareceram, e dar os parabéns para a ADB Sindical. E agradecer, quero reforçar, agradecer o papel dos diplomatas brasileiros, tanto os que atuam aqui em território nacional, quanto aqueles que estão espalhados pelo mundo, os que estão nos organismos multilaterais, em especial os organismos multilaterais da área da saúde, que acompanham as agências da ONU, que acompanham os acordos, as várias iniciativas. Agradecer muito. Uma pandemia exige uma resposta global. Uma pandemia exige solidariedade internacional, exige aproximação entre os povos, cooperação entre os povos. Só assim será possível reduzir o sofrimento, reduzir as mortes da pandemia da Covid-19 e estarmos mais preparados para outros episódios similares que certamente a humanidade vai ter ao longo da sua história. Agradecer muito essa oportunidade ao pessoal da ADB Sindical. Nós que agradecemos mais uma vez, deputado, e obrigado a todos que nos acompanharam. Para encerrar, vamos exibir um vídeo muito curto da ADB sobre o orgulho de ser diplomata e de servir ao Brasil. Um abraço a todos, um excelente dia e até a próxima terça-feira. Você ouviu a sua vocação e se preparou, se superou. Aprendeu que diplomacia se faz com amor, com patriotismo, com coragem. Diplomacia se faz dia a dia, com dedicação, estudo, com compreensão e argumentos.
com um trabalho árduo, com diplomatas. Ser diplomata não é só ser profissional, ser um servidor público. Ser diplomata é uma missão, uma vocação. Você ajuda a levar o país adiante. Você leva o Brasil com você. Secretários, conselheiros, ministros, embaixadores, mulheres e homens, na ativa ou aposentados, diversos. Você é diplomata, você é brasileiro e queremos representá-los. Em 2020, vamos contar a nossa história e construir os nossos caminhos unidos. ADB, representando quem representa o Brasil no exterior.